maravilhoso. Deus é a fonte da nossa vida. Nos faltam palavras para agradecer a Deus por tantas bênçãos. Esse domingo maravilhoso. Teremos agora o momento da palavra. A nossa irmã Denise, nossa jovem Denise. Amém? Somos todos jovens diante do Senhor. Não é verdade? Deus nos vê como pequeninos, como crianças, como diz a palavra do Senhor, vai daquilo que tocar nos meus pequeninos, né? Se for para abençoar, que assim seja. Né? Estela? Somos todos pequeninos. Ai, Senhor, é maravilhoso. Estenda a sua mão de parte. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos e agradecemos por mais um dia aqui na tua presença, Pai. Neste momento da palavra, seja para nós o alimento espiritual que tanto precisamos, Pai, pois vem do Senhor. Peço ao Senhor e ao teu Santo Espírito, Pai, que venha a usar a Denise neste momento maravilhoso, que ela nos traga a tua palavra, que seja o nosso alimento, e que possamos ser igreja das portas para fora também, Pai, enquanto o mundo tanto precisa da tua palavra e do teu amor. Peço ao Senhor que a abençoe cada dia mais e mais, capacite, Pai, para que ela possa ser luz, Pai, como assim pela tua palavra. Senhor, abençoa a tua serva aqui presente, uma pessoa que cuida daquilo que é do Senhor, é o amor, é a palavra, é a vivência. Sim, Deus, esteja presente nesse momento e em todo minuto da vida dela, e que ela seja cada dia mais e mais abençoada pelo Senhor, e que o teu Santo Espírito amamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Bom dia, igreja. Bom dia. Paz do Senhor. Tudo bem? Tem poder de Deus aí? Essa resposta. Tem poder de Deus aí? Só para confirmar? Glória a Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Conversar um pouquinho. Vamos espirotar no nosso passado como igreja. Lá, Paulo falando da igreja de Éfeso. Então nós vamos abrir em Efésios 3. Se eu te atropelar, são muitas informações. Se eu te atropelar, você fala, pelo amor de Deus, não, segura um pouquinho, menos um pouquinho. Mas eu espero que você compreenda o que Deus está falando para nós hoje a respeito da sua essência habitando em nós, né? Vamos lá para Efésios 3, versículo 14. Primeiro que aqui no título, né? Eu tenho a João Ferreira, mas eu costumo preparar a palavra na NVI, porque eu acho que é uma linguagem mais fácil, né? E aqui o título é a oração de Paulo aos santos. Ele está falando com a igreja. Ele não está falando com o ímpio, com o incrédulo, né? Ele está falando com o povo de Deus, tá? Essa carta é direcionada para quem? Para nós. E é interessante que o Paulo, ele escreve a oração dele. A Bíblia é maravilhosa, gente. Todos os registros que estão aqui são fundamentais para o nosso aprendizado, para a nossa caminhada com Cristo. Então ele descreve, né, eles tinham esse hábito mesmo, e Deus permitiu que fosse assim, para que ficasse registrado o que ele desejava para aquele povo, o que ele desejava para aquelas pessoas. Ele cuidava dessa igreja, depois foi Timóteo que pastoreou a igreja de Éfeso. Então nós vamos ver o que Paulo, como pastor da igreja de Éfeso, orou para aquelas pessoas, né? Vamos ver o que ele se preocupou em falar? No 14 diz assim: por essa razão ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que suas gloriosas riquezas, que com suas gloriosas riquezas ele nos fortaleça no íntimo do nosso ser, com poder, por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados, alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer
conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Nós vamos até aqui por enquanto. Então vamos esmiuçar um pouquinho nessa oração. A primeira coisa que ele fala, que nós temos o nome do Senhor, né? Nós somos família de Deus, tá? E aí nós vamos lá para o 16. Oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser. Ele está orando pelo fortalecimento das pessoas, no profundo, não cair no raso. Ele está dizendo assim: espero que vocês sejam fortalecidos no mais profundo, que esse poder atinja os lugares mais fundos, mais escondidos, a sua essência, aquilo que é a sua base. E é isso que o Espírito Santo precisa fazer em nós. Ele não pode mudar só a nossa forma de nosso linguajar e não transformar o nosso comportamento. Ele não pode só criar um hábito de vir na igreja e não transformar o nosso proceder no dia a dia. Então ele está dizendo assim: olha, eu oro para que de fato essa força do Espírito chegue nos lugares até invisíveis do seu inconsciente, para operar aquilo que Deus deseja que opere, né? E aí ele fala assim, através do Espírito Santo. Então ele vai alcançar esse fortalecimento, ele chega no nosso íntimo, no mais profundo do nosso ser, no centro da nossa essência, e através do Espírito Santo. Nenhum homem, nenhuma mulher tem capacidade de chegar onde o Espírito Santo é capaz de chegar. Nós temos profissionais nessa área. Eu sempre falo que eu sou uma defensora dessas questões de terapia, né, da neurociência, auxiliando o ser humano a lidar com os seus conflitos, com as suas dores. Porém, tem um lugar dentro do ser humano que o homem e a mulher jamais chegam. Toda ajuda que vem, ela serve como suporte, mas só Deus pode tocar nas profundezas do homem, porque foi Ele mesmo que criou o homem, Ele mesmo é que conhece, né? Então só Ele consegue chegar nesses lugares. E muitas vezes quando a gente fala a respeito daquilo que dói, muitas vezes a gente fala no sentido só de colocar para fora, só de, eu preciso falar, né? Eu preciso desabafar. Às vezes a gente fala com pessoas erradas, com pessoas que não estão preparadas para ouvir. Às vezes a gente fala mais com pessoas que não são, porque no nosso convívio tem muita gente que não é cristã. Às vezes a gente fala mais com o não cristão, né, que é mais chegado, que é mais colega, e menos com o cristão que tem o Espírito Santo para nos ajudar. E a gente fala do que dói, mas a gente não faz nada a respeito com Deus, diante de Deus. Tudo que a gente disser, tudo que a gente falar, tudo que a gente desabafar, a primeira pessoa que tem que saber é Deus. E muitas vezes nós privamos Deus de ouvir o nosso coração se rasgando. Muitas vezes a gente fala meio assim, porque vai incomodar Deus, porque não vai adiantar. Eu não sei, assim, há milhões de motivos que a gente tem muita dificuldade de falar, porque toda vez que a gente fala, dói. Mas a gente fala pouco, muitas vezes, com quem realmente precisa saber. E quando a gente expõe algo para Deus, a gente vai expor no detalhe. Mas Deus não sabe? Deus sabe, mas Ele quer que você fale. O falar é a licença para Deus operar. Quando você coloca algo em oração diante de Deus, você está dando acesso, licença para Deus operar. Porque Ele é muito educado. Ele não vai forçar a gente a fazer nada. Ele é um Deus que nos ama, que nos alerta, que nos ensina, que nos direciona, mas seguir ou não aquela direção, aquele caminho, é totalmente nossa opção. Ele não vai forçar ninguém a fazer isso. Então, quando nós abrimos, quando nós falamos daquilo que realmente dói, nos incomoda, naquele lugar que a gente é fraco, precisa ser fortalecido, como diz a palavra aqui,
nós damos licença que o Espírito Santo comece a operar naquele lugar. Amém? Amém. Por isso é tão importante você ter intimidade. Parece assim, às vezes eu me sinto repetitiva falando isso. Né? E a intimidade não é só fazer oração, é você parar e também buscar escutar e entender a direção de Deus para mim e para a sua vida, porque Ele tem. Amém? Muito bem. Falando disso, ele diz então que esse poder, e aí poder na origem da palavra, né, no grego, você já deve ter ouvido falar isso, vem de dunamis, né? Dunamis, e aí que originou a palavra dinamite. Dinamite é uma explosão leve ou uma explosão forte? É esse o poder que é do Espírito Santo operando em nós. Ou ao menos, se não está operando em nós, está ao nosso dispor. Basta a gente deixar que Ele faça o que tem que fazer. Então é uma explosão, não é pouco poder. O poder de Deus é limitado ou é ilimitado? Ilimitado. Poder para salvação, poder para criação, poder de restauração, de transformação, poder para vencer o mal, poder para vencer o pecado, poder para não desistir, para continuar propagando, para continuar sendo testemunha de Cristo. Tudo isso é poder de Deus, é uma dinamite, é uma bomba de poder de Deus que está operando dentro de nós quando nós cremos. Amém? Amém, aleluia. Depois ele ora por outra coisa, mas tem tudo a ver, né? Bom, ele diz assim, no 17: eu oro para que Cristo habite no coração como centro dos pensamentos, dos sentimentos e das vontades, tá? Esse coração significa o centro dos meus pensamentos, das minhas vontades e das minhas emoções, alma no mais profundo, tá? Então ele fala assim: Cristo habite no coração de vocês, não só no falar eu sou de Cristo, não só no escrever uma mensagem no Instagram, não só postar, para que Ele habite dentro, também, de novo, no profundo, na essência de vocês. E Ele está dizendo assim: eu gostaria que vocês fossem morada de Cristo. Na verdade, se a gente pudesse transformar essa palavra Cristo habite no coração de vocês, Ele está dizendo que o coração de vocês seja morada de Cristo. O dono da casa, não uma visita. O dono da casa, ele abre a porta a hora que ele quer, ele abre a geladeira que ele quer, ele deita com o tênis no sofá, se ele tiver coragem, para não apanhar da esposa depois, mas ele deita com o sapato no sofá, ele deixa a toalha molhada em cima da cama, se ele tiver coragem, não apanhar da mãe depois. Mas o dono da casa, ele tem liberdade, ele tem autoridade naquele território. Eu não posso fazer isso no meu vizinho, mas na minha casa sim, porque é minha autoridade, inclusive espiritual. Aquele território está sob o meu governo, quando é minha casa. Quando a gente fala que Cristo faça morada em nós, a gente está dizendo: Senhor, agora é o Senhor que é o dono do meu coração. O Senhor entra e sai, fecha a porta, a janela, areja, pode deitar o tênis no sofá, pode comer na sala, pode deixar a toalha molhada, porque a casa é tua. Claro, estou brincando, né? Porque Deus é um Deus ordeiro, Ele não é um Deus de bagunça. Estou só exemplificando. Então, nesse momento, o Paulo está falando assim: eu oro realmente que o coração de vocês seja a casa de Cristo. Aleluia. Que Ele consiga mover esse coração, que Ele consiga abrir essas portas, essas janelas, que Ele consiga trazer para dentro quem Ele deseja, que Ele consiga fazer, que Ele consiga fluir ali dentro tudo que Ele tem de bom. E aí, essa é a oração de Paulo para aquele povo. E a gente sabe que o coração, quando a palavra diz, até o Lucas pregou numa terça-feira, sobre todas as coisas que a gente tem que guardar, e aí é nossa obrigação. Eu sei que a gente costuma orar para Deus: Senhor, guarda a nossa vida, o nosso coração, mas a palavra diz que quem deve guardar sou eu. Sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele
a eternidade com Deus ou não, depende de você guardar ou não o seu coração. Então, esse lugar que Deus vai habitar, se Ele estiver lá, se Ele for o dono de lá, nós vamos viver uma vida com Deus, realmente até a eternidade. Se Ele não for o dono, nós vamos sofrer um pouquinho bastante, né? Porque a gente sofre pelas aflições. Agora, sofrer com a ausência de Deus na nossa vida, esse é o que a gente deve realmente temer. Não são as tribulações, porque a palavra diz que a gente vai vencer. A gente vai passar pelo fogo, pela água, não é isso que a palavra diz? Quando andares pelo fogo, esse fogo ele não vai te consumir. Quando vocês andarem pelas águas, essas águas não vão te afogar. Isso vai acontecer, nós vamos passar pelas tribulações. Mas o que nós temos que temer é não passar pelas coisas com Deus sendo o centro da nossa vida. De perder o que há de mais precioso, que é a presença de Deus em nós. O resto, com Deus, está tudo certo. Porque a palavra diz que a gente teria aflição, mas que era para a gente ter bom ânimo, porque tinha vencido o mundo. A gente ia vencer também. Por Ele, não por nós, por Ele. Amém? Então, esse é um lugar que Cristo tem que ser dono. É Ele que diz a porta que abre, a porta que fecha, como é que funciona lá dentro. Pois bem, aqui ele fala que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé do instrumento. Quer dizer, através da fé. Isso quer dizer que eu oro para que através da fé Cristo, você seja morada de Cristo. Se a gente pudesse inverter a ordem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé não é emoção. Fé não é emoção. Fé está descrito como uma convicção das coisas que se esperam, certeza daquilo que eu não vejo. Aleluia. Eu não estou vendo, mas eu creio. Eu espero, pode ser que não aconteça, eu não estou vendo nada indicando que vai acontecer, mas eu espero em Cristo isso, porque Ele prometeu estar na palavra dEle. Então, nós só vamos ser feitos morada através da fé em Cristo Jesus. Se eu não exercitar essa fé, a minha casa vai ser dividida. Tem hora que o Senhor vai entrar, tem hora que eu vou fazer ele sair um pouquinho para eu tomar conta. Depois ele vai entrar quando eu deixar e ele vai sair de novo quando eu não der licença para ele. A fé é a ferramenta para que nós sejamos morada, embaixadores de Cristo, testemunhas vivas do poder de Deus nessa terra. Amém? Lá no 3 é para mim, tá? Desculpa, só um momentinho. Vamos lá. O terceiro ponto, ele ora. E oro para que, estando arraigados e alicerçados, quer dizer, com raízes e alicerces bem sólido, em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, comprimento, altura e profundidade do amor de Cristo. Então, ele está dizendo assim, que se vocês, como que Deus vai fazer isso, né? Como que a gente vai conseguir compreender a dimensão do amor de Deus, que é gigantesco, quando a gente estiver com as raízes, com o fundamento em Cristo e em unidade. Amém. A igreja é uma unidade, não é um aglomerado de pessoas. Aglomerado de pessoas, você junta todo mundo que não se conhece, que não sabe da vida de ninguém, junta, faz uma palestra, a pessoa vai embora para a casa dela e acabou. A igreja não é comunidade, não é clube, não é aglomeração. A igreja é um povo identificado pela mesma linguagem, pelo mesmo Senhor, pelas mesmas crenças, servindo ao mesmo Deus, propagando Ele em todas as esferas que aquela pessoa vai estar, seja no social, no profissional, nos relacionamentos, no familiar. Mas é um povo que tem uma identidade única, que é Cristo Jesus. Aleluia. A opinião
ele fala juntamente com todos os santos. Tem coisas que nós só vamos viver como igreja. Tem coisas que nós só vamos experimentar. Tem coisa que nós só vamos experimentar se nós estivermos juntos, envolvidos, com raízes e fundamentados. Porque se a gente entra nesse ambiente, se a gente entra nesse grupo, vou colocar aqui como grupo, você já sabe que não é, né? Você já sabe que é povo de Deus quando eu falo igreja. Se você entra nesse grupo e sai, e entra, e sai, e você não está fundamentado na palavra, e não está enraizado com aquela comunidade, tem coisas que, isso que Deus derrama sobre esse povo específico, a graça, a unção, o momento que Deus derrama sobre esse pedaço da igreja, não te alcança. Porque nós temos igrejas diferentes no mundo todo, passando por processos diferentes no mundo todo. Nós não somos a igreja perseguida hoje. Para a igreja perseguida, o Deus dá derrama de forma diferente. Não que é um Deus diferente, é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus, mas eles têm hoje um papel diferente dentro do mundo que nós não temos. Nós não somos perseguidos. Nós temos toda a liberdade de proclamar o nome de Jesus. Ainda. Estão cerceando, né? Estão deixando menos, estão calando a gente, estão calando na política, estão calando na escola, né? Estão calando no trabalho. Eu sou de uma época que a gente fazia uma reunião de oração antes de começar o trabalho. Nós nos reunimos, fomos para um subsolo, né? Que estava em reforma, então ali vazio. E eu conversando com outras irmãs, vamos fazer, pedi o superintendente, ele autorizou, e a gente fazia uma vez por semana, toda segunda oração. Hoje, você não consegue mais. Hoje o compliance entra com aquelas mãos, vai professar sua fé, o Espírito também tem que professar, um bandista também, tem que ter espaço para todo mundo, e no Estado é laico, e aqui também vai ser laico, e ninguém, vamos falar de nada de ninguém, de religião nenhuma, né? Mas eu sou dessa época que a gente tinha essa liberdade. Eu, uma vez, doidinha do jeito que sou, eu fui em todos os meus colegas, tinha uma oração, nosso culto era de quarta-feira, né, em Marília, depois passou a ser terça-feira, e a gente orava muito pelas pessoas. Eu fui de mês em mês dos meus colegas, pedindo para eles fazer ou um bilhetinho, esses dias achei, ou um bilhetinho de pedido de oração, uma foto de quem eles queriam oração da família. Eu tenho a foto de gente até hoje comigo. Eu não sei o que eu faço, não quero jogar, mas eu fiquei lembrando desse tempo. Hoje a gente não pode fazer isso. A gente vai ser advertido com toda certeza pela instituição, pela empresa que a gente trabalha. Então, estão cerceando, mas ainda a gente tem uma certa liberdade, né? E o que Deus derrama sobre nós, então, com essa liberdade, é diferente do que Deus derrama lá na igreja perseguida. E de tempos em tempos também. Né? A igreja primitiva, ela tinha uma função, o evangelho estava em expansão, ela estava sendo ensinada a ser igreja. Hoje a gente já se vale dessa Bíblia maravilhosa, impressa, que você pode comprar em qualquer lugar para saber como é que uma igreja funciona. Eles não tinham isso. Eles eram sendo instruídos e iam aprendendo na prática. Mas se você não está aliançado com aquela igreja, com aquele povo, se você não está fundamentado na palavra, e fundamentado na palavra, não é fundamentado no pastor, não é fundamentado no apóstolo, não é fundamentado no profeta, não é fundamentado na irmã que cuida das mulheres, não é fundamentado na palavra da igreja, é fundamentado em Cristo, aliançado com aquela congregação, aquela igreja. Então são seus irmãos que vão estar do seu lado no dia da sua luta nesse tempo. Você não consegue receber o que Deus derrama como igreja. Por isso que eu falo, olha, vocês têm que estar alicerçados em amor, tá? E vocês juntamente com seus irmãos, vocês vão compreender a largura, a profundidade, a extensão, a dimensão, né? O tamanho, o lastro do amor de Deus. Não vou nem entrar nesse versículo, porque senão nós vamos sair daqui com a hora da tarde, porque só ele dá uma pregação inteira, né? Então, essa é uma condição, estar alicerçado, fundamentado em amor e em
unidade. Muito bem. E aí ele termina aqui, ó, para quê? Gente, 19. Para conhecer o que esse é de todo conhecimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A plenitude de Deus é ser completo em Deus. Né? Quando a gente fala de uma pessoa plena, a gente está falando de uma pessoa completa, que não é perfeita. Perfeição, nós nunca chegaremos a ela. Perfeição pertence a Deus, é característica, é atributo de Deus, não é atributo do homem. Se você sofre com perfeccionismo, eu te digo, para agora, não vale a pena, você não vai conseguir. Não vai conseguir ser perfeito. Agora, a gente pode ser completo. A gente pode ser íntegro. E a integridade aqui, a gente usa muito integridade também na questão da moral, né? Ele é uma pessoa íntegra, né? Uma pessoa honesta. Mas a integridade está falando de não ser despedaçado, de não ser quebrado, de ser inteiro. Integridade quer dizer inteiro. Então que eu e você, que a gente seja inteiro em Cristo. Que não fique pedaços, lugares que Deus não alcança, pedaços que a gente nunca tocou, que a gente não deixe funções que a gente deveria desempenhar nesse tempo, nessa igreja, que a gente nunca desempenhou, que a gente não buscou, que a gente teve medo, enfim. O medo faz parte de Deus ser Ele. É a nossa missão. Vencer o medo é a nossa missão, porque ele vai existir em algum momento. O medo é o mecanismo de defesa humana. Se ele aparecer, a gente vai ter que, em Cristo, vencê-lo. Então, essa plenitude, eu sei quem eu sou em Cristo. Eu não sou perfeito, mas eu posso ser completo. Eu posso conhecer o que Deus pensa em mim. E a palavra diz que eu sou nação santa, sacerdócio real, povo escolhido de Deus. E muitas vezes a gente anda como um derrotado, não é mesmo, gente? Se a gente assim, vou falar por mim, tá? Não vai falar por você, vou dar uma coisa. Tem dia que eu tô assim, ó, e a pessoa chega e me diz, você tá bem? Porque, né, se eu tô quieta, né, não é normal. Aí quando eu tô quieta, a pessoa já encosta, né? Você tá bem? E eu falo assim, nossa, que imagem será que a gente passa nessa hora, né? Acha mesmo que a nação santa, sacerdócio real, como escolha de Deus, vai estar murcho? Claro, eu sei que tem dias e dias, né? O nosso processo de evolução, a gente vai elaborando as coisas, aprendendo a se levantar mais rápido, lutando contra aquilo que vem nos entristecer, lutando contra as coisas. Eu falo aqui, só um minutinho, gente, que seca um pouco, que eu falo. Eu sou aquela pessoa, se bebesse água em casa, quando estiver na igreja, enfim, eu sou dessas. E aí, a gente está elaborando essas coisas, mas a gente não pode viver assim todo dia, não acaba nunca aquela tristeza, cada hora é algum problema, né? Tem uma pessoa da minha família que eu amo absurdamente, eu falo, mas se não tiver um problema, não tá bom, né? A pessoa arruma, se resolver ela vira a vida dela para outra pessoa, para ela ter um problema, que não é dela, tá? Que é um problema de Deus, não é dela. A parte dela é só orar. Pois bem, e às vezes a gente vive como uma nação fraca, de um Deus pobre que eu digo de poder, tá? De um Deus fraquinho, de um Deus limitadinho, e a gente não é isso. A gente vive como se a gente tivesse com um estalinho dentro do... Sabe aquele estalinho, né? Vocês chamam de estalinho, né? Aquele que joga isso, de criança. A gente vive como se a gente tivesse um estalinho de poder dentro da gente, sendo que a gente tem uma dinamite. E aí, Denise? E aí que a gente vai buscar. E aí, você já achou? Claro que não, acabei de te dar um exemplo. Na minha mochila, mas estou orando a respeito disso. Eu sei que nós temos a capacidade, nós que temos Cristo, temos que influenciar, não ser influenciados. O poder que está em nós, o que a palavra diz? Maior é o que está em nós, e às vezes o mundo influencia a gente fica murcho. A gente fica desanimado, a gente fica deprimido, a gente entra em crise, a gente dá pânico, a gente
falando do que vem por fora. Então a gente precisa buscar esse poder, de fato, no dia ruim, né? Foi interessante, eu tive uma experiência essa semana, acho que foi na terça-feira, ou quarta, ou terça, eu não sei, gente, quarta, eu acho. Eu acordei estranha, aí eu sentei na mesa, assim, tomando café, nossa, tô triste, do nada, assim, né, do nada. Falei, credo, tô me sentindo triste, coisa esquisita. Aí eu não vou ficar, não posso ficar triste. Eu falo, quando eu fico triste, eu mudo muito, né? Eu não consigo exercer o que eu tenho que exercer como pessoa quando eu estou triste. Eu fico muito recolhida. É a única forma de se viver recolhida. E aí, eu fiquei pensando, fiquei olhando para a janela, tomando café, olhando para a janela do nada, estava sozinha em casa, não tinha saído. Gente, em algumas horas, veio uma notícia que a gente estava esperando muito, que era a liberação do convênio para um tratamento de radioterapia para minha mãe. Nós já tentamos há 2, 3 anos atrás, não conseguimos, e havia um tipo de radioterapia no nível, e hoje surgiu uma muito mais eficaz por causa dela. E a nossa briga era que o convênio autorizasse essa radioterapia, que seria melhor para o caso dela. E aí, enfim, convênio, clínica, aquela briga, vai, volta, não autoriza, falta papel, a clínica não cumpre as exigências. E naquele dia, a gente teve a notícia de que ele foi autorizado, que esse tratamento foi autorizado, para a glória do Senhor, porque foi o Senhor mesmo que moveu. Eles incluíram no rol e depois de uma briga nossa com a parte burocrática, eles autorizaram esse tratamento. E ela vai fazer em nome de Jesus. Notícias, né? Disso. E então, naquele dia que era uma notícia excelente, que o céu já tinha liberado. Vocês lembram que eu falei para vocês, quando eu preguei sobre Emmaus, que Jesus já estava ressuscitado, mas os discípulos ainda não sabiam? Vocês lembram? Foi na ministração da Páscoa? Então, a notícia não tinha chegado a nós, mas no céu já estava concluída aquela liberação, aquela bênção. Então, o nosso desafio é nesse meio tempo. Não ficar triste, né? Não esmorecer, não parar, não deixar de orar, não deixar a tristeza, o desânimo, a dúvida tomar conta da nossa mente, do nosso coração. Nosso desafio é, entre a notícia do céu e a notícia da terra, a gente se manter firmado nesse poder que é uma dinamite para empurrar a gente. A gente continuar crendo que Deus pode, que Deus tem poder, que Deus faz. Deus faz. Nós vamos ler isso. Então, esse poder tem que se manifestar principalmente nesses fatos, que é a ausência da resposta. E aí a fé entra em ação, porque você não está vendo, está muito difícil, mas Deus continua sendo Deus, e aquele poder está dentro de nós para nos impulsionar a seguir e viver aquilo que Deus tem para nós. Amém? Muito bem. Agora no 20, no 3:20, a gente ora muito, gente, né? Eu já orei muito esse versículo, e vamos lá, ora, agora eu estou lendo na outra, vou ler aqui. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. A Ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todos os séculos dos séculos. Amém. Você vê que ele de novo fala na igreja, porque essa unidade vai glorificar o Senhor. A nossa unidade como igreja glorifica o nome do Senhor. A gente precisa cada dia mais aprender a ser igreja. Pois bem, mas o ponto é, Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Porém,
ele vai agir em conformidade com o poder que atua em nós. Volta um para mim, por favor, Luca. Conforme o poder, segundo o seu poder que atua em nós. Esse poder que atua em nós, eu estou deixando ele se movimentar ou eu estou travando a atuação dele? Eu estou permitindo que essa dinamite exploda todos os dias, trazendo a verdade, a essência, a vida de Deus em mim, ou eu estou abafando? Porque Deus só vai fazer mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, se tiver conforme o poder que atua em nós. Se esse poder não está atuando em nós, não há garantias que ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Vocês compreendem isso no texto? Compreende que existe uma ligação. Ele está falando, só vou fazer, só eu posso. Primeiro que ele não está falando que vai, ele pode, ele tem poder. Se ele vai fazer outra história que é de acordo com o propósito dele no tempo dele. Mas ele pode, ele tem poder para fazer. Só que ele age com conformidade com esse Espírito que ele derramou sobre nós. E que tem que estar ativo dentro do nosso ser. Se a gente não ativar esse poder com fé, se a gente não estiver fortalecido no poder, como diz no começo do versículo, ele não vai conseguir operar mais do que a gente pediu ou pensou. Porque Deus age em conformidade com a sua palavra. E a linguagem de Deus é fé e obediência. Então, isso aqui não vale para todo mundo. A gente gostaria que fosse assim, para qualquer pessoa, Deus vai fazer muito mais do que você imaginou, meu irmão, tá? Vai fazer, pode fazer, né? Deus não é obrigado a nada, pode fazer, tem poder para fazer, desde que essa dinamite esteja ligada, acesa, ativada dentro de nós. Aleluia. E muitas vezes a gente recebe as coisas, a gente recebe a instrução, a gente recebe a palavra, a gente recebe a unção do louvor, a gente não faz nada com aquilo, gente. A gente não faz nada, a gente sai daqui, acabou, isso que eu nem leio, nem sei. O que? Quem? Quando? O que falou? A gente esquece, a gente não pega aquela palavra. A gente não deixa ela penetrar, a gente não inculca, a gente não medita, a gente não ora muitas vezes. Né? Como eu disse para você, nenhuma condenação, tá? Não é um julgamento. É que às vezes é o comportamento que a gente tem. A gente é humano, a gente é imediatista. Então o que a gente não vê na hora, a gente despreza muitas vezes. Nós somos assim. E aí é o nosso cuidado de olhar para as coisas de Deus, se veio de Deus a preciosidade, vou orar. Se recebi essa palavra, vou orar. Se receber essa oração direta, foi para mim que Deus, vou orar, vou buscar de Deus, o que é isso? Como é que isso funciona na minha vida? Senhor, eu tenho esse problema aqui que eu não achei que o Senhor se importasse, eu sei que o Senhor se importa. Não, Senhor, até hoje eu procedi errado, eu pensava diferente, eu agia diferente. Agora eu entendi que eu tenho que mudar, me ajuda. Senhor, eu estou pecando, por isso que isso não está dando certo. Hoje eu entendi que isso é pecado. Me perdoa, me limpa, me torna livre, me dá uma chance, recomeça comigo. Então nós somos uma igreja, hoje, né, de forma geral, tá? Não estou falando de nós agora não. De forma geral, muito passiva. A igreja virou um espetáculo. A gente aceita, tem uns que olham lá, desculpa, né? Eu amo, por mim pode ter fumaça, pode ter luz, pode ter cor, pode ter bichinho, pode ter tudo. Porque a igreja para mim é um lugar de festa, eu sempre vi assim, né? Então eu vejo a igreja dessa forma. Mas é a minha visão, tá? Mas hoje, então eu não estou falando que esses recursos são ruins, eles podem existir. Quando eu vi a fotinha dos jovens que tinham
bota nas paredes também, nas colunas. Eu acho lindo, eu gosto. Mas nós não estamos vindo aqui para assistir um espetáculo. A gente sabe disso. A gente, na nossa igreja, nunca trabalhou dessa forma. Mas a maioria das igrejas, as pessoas vão assistir o culto. O culto não é para assistir. O culto é para participar. Você vem lá assistir o culto, está errado, gente. Não é o objetivo do culto. Aí você liga uma palavra, então, e assiste no seu dia a dia. Agora, quando a gente está aqui em unidade, é para glorificar, é para adorar, é para chorar, é para receber oração, é para dar oração, é para receber palavra, para dar palavra, é para estimular, é para ensinar, é para comungar dessa mesa, que é o toque do amor de alguém por nós. Essa graça que teve, a gente que era tão sujo, ele tão limpo, se sujou todo do nosso pecado para que a gente fosse livre hoje. Então a igreja é para isso, o povo de Deus existe para isso, a unidade é para isso. Vai encontrar a perfeição na unidade? Vai encontrar a perfeição na unidade? Não. Unidade não é perfeição. Unidade é caminhar com o mesmo coração, com o mesmo objetivo, seguindo os mesmos fundamentos cristãos, basados na palavra. Não vai ter pirimba? Vai. Nós somos diferentes. Vai ter opinião diferente? Vai. Mas a palavra diz que o ferro com ferro se afia. Quando eu trombo em você, que é minha personalidade tromba na sua, eu sou obrigado. Eu vou recuar, ou eu vou pensar 2 vezes, e eu vou me moldando. Eu vou evoluindo como pessoa. E quando eu atropelo alguém, eu tenho que olhar para quem eu atropelei lá atrás. E quem atropelar tem que olhar para quem está na frente. Será que eu não estou andando muito devagar? Então, das duas partes, a gente tem que se equilibrar. Mas isso vai acontecer quando a gente estiver junto em unidade. Amém? Então, o que a gente tem a concluir dessa palavra? O que ele fala? O fortalecimento com poder, que é a dinamite de Deus. Então, se ele fala que a gente, se o Paulo ora para que aquele povo seja fortalecido, é porque eles podem estar fracos, e a gente também pode estar, e tudo bem, mas existe uma fonte, e a responsabilidade de buscar é minha. A igreja vai te ajudar muito. No dia que você estiver acabado, pode ser aquela palavra, aquele abraço, aquela oração, mas quem vai buscar? Eu. É minha responsabilidade buscar esse fortalecimento. Ser pela fé, ser morada de Cristo, crer que Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e vai voltar. A palavra diz que o Evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê. Então, pela fé, eu posso ser morada de Cristo, eu posso ser casa de Deus. E em amor e em unidade, eu posso compreender a dimensão do amor de Deus. Se eu não tiver em amor e em unidade, vai faltar um pedaço. Eu vou deixar de experimentar uma parte desse amor. Não é que Deus vai deixar de me amar. Eu vou deixar de experimentar esse amor, de conhecer. Deus deixa de me amar? Não. Mas tem muita gente lá fora que Deus ama e que a pessoa não sabe que ela é amada por Deus. Estou certa ou estou errada? Então não é o amor de Deus que muda, é a gente. É a minha forma de experimentar. E que Deus, por fim, né? Deus vai operar, lá no 20 ele fala, ele pode, ele tem poder para fazer muito mais do que eu e você imaginou, do que a gente ousou pedir. Porque a gente não pede, mas pensa. Então daquilo que a gente pensou, daquilo que a gente pediu, Deus pode fazer muito mais, Ele é poderoso o suficiente. Porém, Ele vai agir sempre conforme o poder que habita em nós. O poder é nosso? O poder é nosso? Não. O poder é de Deus em nós. Se eu não tiver fé para fazer esse poder fluir, ele não vai
ele não vai, porque a Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito, ou seja, a carne guerreia contra o Espírito. Aquilo que é do Espírito, a carne combate a nossa carnalidade. Então, se a gente não buscar as coisas de Deus, se a gente não tiver em Espírito, a nossa carne vai fazer a gente sucumbir. De alguma forma, sejam doenças psíquicas, seja no desânimo, seja sendo um religioso que vem à igreja, mas não vive a palavra, seja um mentiroso que fala que crê, mas não vive. De alguma forma, a nossa carne vai fazer a gente sucumbir nos nossos prazeres, nas nossas cobiças, nos vícios, nos desejos, na arrogância do nosso coração, na soberba, na busca desenfreada de preencher um lugar que é só de Deus. Se a gente deixar, a nossa carne, ela vai nos matar. Espiritualmente, ela vai nos matar. Então, nós vamos buscar que esse poder esteja operante mesmo em nós. Nós vamos dar licença para Deus. O Senhor pode operar, pode fazer. Eu quero que esse Espírito flui. Como é que eu vou? Como é que eu vou fazer com que esse poder esteja operante em mim? Oi? Alguém falou? Como? Como que eu vou fazer o Espírito de Deus fluir em mim, gente? Oração pela fé. O que mais? Perseverança. Perseverança. O que mais? Palavra. Conheça. Veja o que o homem fez. Se eu não conheço a Bíblia, eu não sei o que esse homem fez. Eu desconheço as obras dele, eu não sei quem ele é, eu não conheço o coração dele. Se você olhar para a palavra, exercer a sua fé, perseverar, você vai ter o poder de Deus dentro de você. Se você não fizer isso, gente, com o tempo que a gente passa aqui, perto desse perrengue que a gente tem a semana inteira, se a gente depender dessas 2 horas, nós estamos fritos. Porque é perrengue que não acaba mais. Está no dia tranquilo, tudo bem. Nossa, hoje que delícia. Que tranquilo, que plantão bom. Chega um avisado e tudo. É questão de 5 minutos. E é assim na nossa vida, na minha, na sua, seja em casa, seja com o filho, seja com o marido, seja na missão, na obra, no trabalho, no que for. É assim. É do nada, porque a gente tem um inimigo que não quer que a gente viva isso, que não quer que a gente prove de Deus, que não quer que a gente seja testemunha desse poder, que quer que a gente viva como um derrotado, como ele é. Deus quer tornar a gente como ele, mais que vencedor. O diabo quer tornar a gente como ele, um derrotado. Então, se a gente não buscar, gente, se a gente não orar, ler a Bíblia, não ter um momento de meditação, não se rasgar por Deus em algum momento do nosso dia a dia, a tendência é a gente sucumbir. A gente não vai dar conta, 2 horas não dá conta. É muito pouco. É muito pouco. Mas a gente tem que estar aqui, porque depois que a gente fizer a nossa parte no nosso dia a dia, muitas coisas a gente vai viver juntos. Porque a palavra diz para a gente não deixar de congregar, e ali Deus ordena a sua bênção. Olha, Deus ordena a bênção então na igreja agora, né? Reunidos? Sim. Glória a Deus. Tanto que o salmista fala assim, que eu possa habitar todos os dias no santuário. O santuário que ele fala hoje é a nossa igreja. Que todos os dias eu possa estar lá, porque tem algo que Deus só faz aqui. Aleluia. Mas não é que faz porque está junto, faz porque está ali seu estado em amor. Glória a Deus. Amém? Amém.
Você acha que não precisa? Precisa? Vamos pedir dunamis na nossa vida? Vamos pedir dunamis. Dinamite de Deus, força poderosa, explosiva de Deus no nosso ser. Primeiro nós vamos colocar o nosso coração, amém? Primeiro você vai apresentar individualmente o seu, depois a gente vai apresentar o nosso coração como igreja. Se você puder, feche seus olhos. Senhor, nós queremos primeiro, como Paulo fez, te dar toda a honra, toda a glória, todo louvor por aquilo que o Senhor é. Aleluia. Por esse poder tão grandioso, imensurável que o Senhor colocou à nossa disposição. Por esse poder sem fronteiras, sem limites. Por